nesse momento a gente já vai iniciar, então, a nossa reunião. Eu peço para que todo mundo desligue os seus microfones. Tem gente que está vendo televisão, a gente está ouvindo aqui. Tudo bem? Eu quero falar até rapidinho, porque a minha conexão não está muito boa hoje, então de vez em quando eu vou sair, tá? Mas a nossa anfitriã está aí, que é a Rita. E para a gente fazer a nossa abertura dessa noite especial, tem uma surpresa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós tínhamos prometido que isso ia acontecer e nós estamos cumprindo. Eu não vou falar muita coisa, não. Só quero que vocês ouçam, apreciem, né, apreciem sem moderação, tá? Pode se divertir bastante. Depois a gente faz os comentários, tá bom? Rita, você está me ouvindo? Sim. Pode ver? Pode soltar, sim, então, aí a nossa abertura especial. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver numa cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Obrigado. Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria o acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender
tudo que foi ensinado pelo tempo afora, lembranças dos erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é realmente indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi. Ei! Que lindo! Muito lindo, muito lindo. É maravilhoso, maravilhoso! Lindo. Gente, deu para ouvir inteiro ou interrompeu muito, porque quando entra uma pessoa com o microfone aberto, sai. Aconteceu isso para vocês? Não, Uma para vez, mim não. aconteceu uma vez de cair a imagem, daí entrou. É que ficou tão legal e, assim, apesar de ter sido uma produção caseira, eu tentei editar, ainda não está 100%, mas eu queria apresentar hoje de qualquer forma. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Gente, como o Milton é um querido. Esse Milton não existe. Sandra, você disse que ia cantar comigo. Mas a gente cantou, parabéns. maravilhoso. Eu falei para ele que eu ia cantar com ele. Só que a voz dele é tão bonita que não dá para estragar a voz dele. Então deixa ele cantar. Não, gente, muito obrigada, Sandra, Milton, querido. Sensacional. Foi lindo, 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 lindo. Muito emocionante. Lindo mesmo, parabéns. Depois eu vou fazer essa edição. Agora a próxima tem que ser a Jacira a cantar. Muito lindo. Eu vou depois editar só esse videozinho e colocar no YouTube também, tá? O vídeo dele cantando e com essa Maravilhoso. Se eu cantar, eu espanto todo mundo. Ninguém vai assistir a palestra. Milton, ó, 10. Nota 10, Milton. Eu acho que está escondendo o jogo, Jacira. Não. Eu não sei cantar. Muito bom, gente. Então, vamos dar continuidade, né? Vou passar agora a palavra para a Márcia, a presidente do Centro Espírita Allan Kardec, que vai fazer a continuidade aí. Vamos lá? Gente, boa noite para todo mundo. Parabéns, Milton, realmente foi muito gostoso. Um vozeirão, viu? Eu não sabia que cantava tão bem assim. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente conversou e a diretoria resolveu manter o nosso centro mais um mês fechado por uma questão de segurança. Então, nós já estamos preparando as palestras de agosto e assim que tiver tudo fechadinho, a gente divulga, tá? Então, nós realmente não vamos voltar no fim de julho. Agosto, com certeza, vamos ficar fechado e no decorrer de agosto a gente decide outra vez o que vamos fazer em setembro, dependendo das condições, né, da nossa pandemia. É mais seguro nesse momento que a gente fique online agora em agosto ainda. Bom, hoje a nossa palestra vai ser o Homero que vai fazer, né? O Homero é do Rio Grande do Sul, né? É o presidente da Sociedade Espírita Casa da Prece, lá em Pelotas, é delegado da CEPA, integrante do Conselho Executivo da CEPA, secretário da CEPA Brasil e ex-presidente da CEPA Brasil, né? Como atividade profissional, ele é um advogado, licenciado em filosofia, bancário aposentado do Banco do Brasil. O Homero vai falar para a gente sobre as reflexões sobre o mundo pós-coronavírus. Eu acho que vai trazer para a gente umas reflexões muito importantes. É uma coisa que a gente conversa e discute, todo mundo em casa, com os amigos, com os familiares, e no Centro Espírita Allan Kardec a gente está sempre pensando e ponderando sobre esse assunto. Homero, bem-vindo. A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite e
vamos à nossa palestra. Está com você a palavra. Um abraço. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado pelo convite do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Já estive aí em mais de uma oportunidade. Aliás, eu gosto muito do pessoal de Santos. Acho Santos uma terra maravilhosa. Esses dias me disseram assim, puxa vida, eu fui no Correio e tinha uma moça lá que era de Pelotas. Como é que ela veio de Pelotas para parar em Santos? Eu digo, olha, tu nem imagina quantos pelotenses que moram em Santos. Eu descobri há pouco vários que moram em Santos, porque Santos realmente é uma cidade muito aprazível, muito... tem alguma semelhança, assim, com a nossa cidade, a gente gosta muito de vocês, tá? Eu queria agradecer, então, o convite de vocês, agradecer o convite do Ricardo, o apoio da Sandra aí, o apoio técnico, principalmente da Sandra, né? A presença de todos que estão assistindo esta conversa que eu não chamo de palestra, né? Quem sou eu para fazer palestra, né? Então, eu quero conversar com vocês sobre esse problema. A gente tem tanta notícia contínua, o dia inteiro, sobre coronavírus, que a gente está um pouquinho cansado do assunto e a gente precisa desfocar um pouco e olhar um pouco adiante, olhar um pouco para o futuro. Logo que surgiu a questão do coronavírus, eu lembro que um amigo querido lá da Argentina, o Molfino, Gustavo Molfino, eu coloquei lá no site da CEPA Brasil as primeiras notícias que a gente estava tendo no Brasil, e eu disse assim, olha, a minha expectativa é que essa emergência sanitária torne a sociedade melhor, mais fraterna, mais solidária, mais humana, mais tolerante, mais compreensiva, mais amorosa. E ele disse assim, olha, ele respondeu, disse assim, olha, esse também é o meu desejo, mas eu vou te dizer que eu não olhando assim a sociedade, eu não tenho tanta expectativa, tanto otimismo, né? E eu respondi para ele, Gustavo, eu até como espírita, eu sou teimosamente otimista, né? Então eu vou continuar pensando que nós podemos melhorar com essa emergência que nos atingiu e que é uma emergência não apenas brasileira, mas mundial, né? Então é uma coisa que está mexendo com o mundo inteiro, né? E eu pensei assim, olha, será que a filosofia espírita nesse tempo de pós-pandemia pode nos dar suporte, pode nos dar rumos, caminhos, esclarecimentos, apoios, aquele conforto necessário, aquela certeza, aquela esperança, aquele conforto que todos nós estaremos abalados no pós-coronavírus, como estamos hoje, né? A questão psicológica está muito, muito, muito complicada. Tem um filho meu da Regina que é psicólogo, né? Ele não parou de trabalhar nunca durante todo esse tempo, está atendendo via internet, consultório, porque é muita gente desesperada com essa questão, muito preocupada, perdendo, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Bem, começando o nosso bate-papo, eu vou começar contando um caso para vocês, que eu achei muito interessante, sobre um fato que aconteceu com o filósofo Bertrand Russell, filósofo britânico, né? Um jornalista entrevistou ele em 1957 e começou a entrevista dizendo assim, Lord Russell, suponha que esta entrevista que nós estamos fazendo agora vai ser assistida por nossos descendentes como os pergaminhos do Mar Morto daqui a 1000 anos. O que o senhor acha interessante dizer àquela geração, daqui a 1000 anos, sobre a sua vida e as lições que você aprendeu? Veja que pergunta, né? Fantástica. Eu achei essa pergunta fantástica, né? Bem, eu vou dar a resposta dele no final da nossa conversa. Mas, nesse meio tempo, vou deixar com vocês essa sugestão.
Quem sabe a gente escreve alguma coisa para o futuro, para os nossos pósteros lerem, sobre a nossa experiência mesmo com o coronavírus. Pode ser um motivo, um assunto para a gente deixar por escrito, né? Para daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que a gente tem que ter um certo distanciamento do fato para poder apreciá-lo melhor, né? Eu fiquei pensando assim, quem sabe, isso é uma boa ideia. Aqui em Pelotas aconteceu um fato inusitado. O pessoal estava refazendo os canteiros da Praça Coronel Pedro Osório, que é a praça principal da cidade, e encontrou uma urna. Acharam aquilo muito curioso, uma urna, né? E a cidade estava fazendo, casualmente, estava fazendo 200 anos. Aí foi todo aquele aparato e tal, vamos abrir a urna, o que é que tem na urna, o que é que não tem na urna, né? Então, reuniram-se lá depois e tiraram a urna, abriram a urna, tinha coisas do passado, recortes de jornal, informações, etc., que estavam naquela urna, e aquela urna realmente tinha a intenção de ser aberta quando a cidade completasse 200 anos, é coincidência, né? Então, foi um fato muito inusitado, muito interessante, e que inspirou até essa minha reflexão. Quem sabe a gente escreve alguma coisa sobre essa nossa experiência inusitada do coronavírus e deixa para os nossos descendentes lerem no futuro. Meus amigos, eu não sei se já pode ser projetado transparência. Bem, então vou começar falando. Ela já vai transmitir já, viu? Não vai? Tá bom, espera um pouquinho. Ok. Pronto. Então, reflexões sobre o mundo pós-coronavírus. Esse é o título. Eu quero dizer para você o seguinte, o Mauro hoje disse que o assunto é muito interessante, Mauro, e eu, por acaso, eu fiz uma pesquisa, quando o Ricardo me convidou, eu fiz uma pesquisa no Google, no dia 30 de maio, com esse título, O Mundo Pós-Coronavírus. Havia 162 mil acessos sobre o assunto. Hoje, eu fiz de novo a pesquisa e há 175 milhões de acessos sobre o assunto, o que deixa explícito para nós o interesse de muita gente a respeito do futuro pós-coronavírus, né? Então, é um assunto muito interessante, muito instigante, sobre o qual nós devemos conversar bastante, porque, de fato, trata do nosso futuro, trata do que vai ser o mundo depois que passar a pandemia, né? Bem, pode passar para a próxima transparência, por favor? Então, ali, o surgimento do novo coronavírus. Quando surgiu o novo coronavírus, né, ali, vamos dizer, no início deste ano, janeiro de 2020, a nossa vida seguia normal. Todos nós estávamos tocando a nossa vida, nós tínhamos projetos para 2020, tínhamos planos de futuro. De um jeito ou de outro, a nossa vida estava estruturada, estava delineada, dependendo de outras poucas circunstâncias e surpresas, nós conseguiríamos passar mais um ano fazendo tudo aquilo que a gente costumava fazer no ano anterior, claro que melhorando sempre, mas teríamos a nossa faculdade, nossos cursos, nosso trabalho, etc., etc. De repente, começaram lá umas notícias ainda muito esparsas a respeito de um novo coronavírus que estava aparecendo lá na cidade de Wuhan, na China, né, uma cidade industrial que tem cerca de 12 milhões de habitantes, né, que as autoridades chinesas lá estavam um tanto preocupadas, mas era uma coisa, parece que já tinha havido algumas mortes e tal, mas a gente, como sempre, achou, bom, isso é uma coisa lá da China, né? Wuhan, nunca tinha ouvido falar nessa cidade antes, né? A gente ouve falar em Hong Kong, Pequim e tal, mas Wuhan não tinha ouvido falar. Bem, isso deve ser uma coisa localizada que não vai chegar aqui. Se chegar aqui, porque o brasileiro é otimista, né? Se chegar aqui, já vai chegar muito mais fraco e tal, não vai fazer grandes estragos e tal.
A Organização Mundial de Saúde também tratava o assunto assim, sem grandes alarmes, talvez estrategicamente, para não assustar mesmo, né? E, enfim, a gente foi, no início, considerando assim, que era uma coisa muito distante de nós, talvez nem chegasse aqui, se chegasse não seria nada muito importante. Bem, algumas hipóteses do surgimento do coronavírus, que até hoje estão sendo exploradas, né? O coronavírus foi uma coisa provocada pelos chineses intencionalmente, me parece que é a hipótese mais absurda, né? Inacreditável que o país fosse fazer isso. De toda maneira, é uma das hipóteses que está sendo levantada. Surgiu porque lá houve uma mutação nos genes naquele mercado de carnes de animais exóticos lá que fazem parte da cultura alimentar dos chineses. Enfim, as hipóteses são muitas. O certo é que coronavírus é um tipo de vírus que já existe na natureza há muitos anos, né? E que agora passou por um processo de mutação e tal, e adquiriu algumas características diferenciadas que tornam difícil o seu combate. Quer dizer, tudo aquilo que se conhecia e que serviria para o coronavírus dito, vamos dizer assim, que ele seja conhecido coronavírus, agora, no novo coronavírus, não estamos tendo muito sucesso com as terapias conhecidas, e estamos, claro, todos nós, dependendo da aprovação das vacinas que estão em pesquisa. Parece que são em torno de 12 vacinas já que estão sendo pesquisadas. Ontem eu vi uma entrevista muito interessante, eu não sei se todos ouviram, mas é uma informação interessante, né? Que a pesquisadora disse o seguinte: olha, não é assim que vão esperar a primeira aprovação da vacina para depois fabricar a vacina. A vacina já está concomitantemente à experiência com humanos sendo fabricada. Tem muitos, já estão fabricando grandes quantidades de vacina, porque os cientistas estão praticamente certos de que a vacina vai ser eficaz, né? Mas hoje surgiu uma informação transmitida por aquele pesquisador que foi ministro da Saúde por poucos dias lá, o Nelson Teich. Ele disse o seguinte: 95% dos vírus para vacina são fabricados na China. Então, se a China resolver primeiro aplicar vacina em toda a sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, até a embalagem da vacina vai ser um problema. Mas, claro, todos nós estamos na expectativa que corra tudo bem, que a gente possa ter vacinas. Segundo, eu vi uma entrevista do governador Dória, até na pior hipótese, em maio do ano que vem, a vacina estaria sendo fabricada, isso no cenário mais negativo, né? Então, esperamos que efetivamente isso aí aconteça. A posição do Brasil no contexto mundial é uma outra coisa que a gente acompanha assim, com preocupação, porque, afinal de contas, nós já passamos de 80 mil pessoas em óbito, né, por causa do coronavírus, e a gente fica assustado com isso, né? Puxa vida, não gostaríamos que tivesse nenhum, mas 80 mil, 81 mil, não sei quantos estão, hoje eu não vi a posição atual, mas a expectativa ainda, as notícias são de que poderemos chegar a 120 mil, que é um número absurdamente grande, né? Claro que, se a gente olhar o contexto mundial, essas coisas mudam um pouquinho de configuração. Por exemplo, a semana passada, 15 dias, eu já nem gravei bem a data, mas a cidade de Barcelona, na Espanha, que estava considerada assim, com a situação praticamente controlada, teve em 24 horas 1.234 óbitos. Aí eu fui ver, puxa vida, 1.234, mas Barcelona é uma cidade grande. Mas Barcelona tem a metade da população do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem mais ou menos esse número, 1.200 e poucos óbitos, né, desde o início do coronavírus. Quer dizer, então, a nossa situação comparada com a cidade de Barcelona é uma situação razoável, embora, claro, o número de qualquer óbito sempre seja importante, né? E assim, se a gente comparar com outras localidades, nós veremos, por exemplo, hoje esse senhor, esse pesquisador, também falou o seguinte: o Japão
tem 8 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. E o Brasil tem 364, parece que ele falou, por cada 1 milhão de habitantes. Puxa vida, nós ficamos... puxa, mas que diferença! Ele disse assim, mas vocês querem saber de uma coisa? Por exemplo, a Espanha tem quase 700 por 1 milhão, a Itália também tem quase 700 por 1 milhão. Então, quer dizer, a situação realmente do vírus, a virulência, a letalidade dele é muito grande em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está nesse contexto. Nós gostaríamos que estivesse muito melhor administrado a questão do coronavírus, mas, de fato, temos que admitir que quase ninguém, aliás, eu acho que ninguém sabia nada a respeito desse coronavírus, né? Tanto é que ninguém estava preparado, nem os grandes. A Grã-Bretanha, por exemplo, que também é um país considerado de primeiro mundo, que tem uma medicina muito atualizada, muito estruturada, também tem quase 700 mortos por 1 milhão de habitantes. Então, é uma coisa fantástica, assim, como que isso aí atingiu todo mundo de maneira tão forte, né? Tão trágica mesmo, né? A administração do problema e a evolução do contágio. Isso aí é uma coisa que já ouvi até o Milton falar a respeito desse assunto e, de fato, lamentavelmente, o nosso presidente da República tratou o assunto com muita leviandade, para dizer assim, na medida em que subestimou, disse que aquilo era, se acontecesse, seria uma gripezinha. Claro, estava no início ainda, o número de mortes eram poucos, mas mesmo assim foi uma coisa muito como é que eu vou dizer, inaceitável da parte do primeiro mandatário da nação. É aquela história. Você, como primeiro mandatário, tem que se comportar como tal. Não pode dizer... Se você pensa nisso, que é uma ideia absurda, não, por favor, não diga, fique só para você, né? Porque isso aí não ajudou. E talvez tenha, de alguma maneira, esteja até hoje orientando as pessoas que não cumprem as orientações da saúde, que não usam máscara, que não mantêm distanciamento social, né? Que se expõem, né? Que se aglomeram. Esta semana, domingo passado, eu moro na Praia do Laranjal, aqui em Pelotas, que é uma praia da Lagoa dos Patos. O Milton sabe onde é que eu moro, já esteve aqui em casa, rapidamente, mas esteve. Então, o pessoal costuma muito vir aqui fim de semana, que é um local agradável, tal coisa, vem tomar um chimarrão. E a prefeitura fez uma barreira e detectou 11 pessoas com febre que estavam vindo para o Laranjal de automóvel. Então, vocês vejam assim, as pessoas se expõem, né? É impossível que uma pessoa com febre não se dê conta que está com febre, que está febril, né? Pode ser que a febre seja uma simples gripe, né? Mas, enfim, nesta época, não se pode correr esse risco e nem, principalmente, o seguinte, expor as demais pessoas a esse risco. Essa que é a responsabilidade maior de quem se expõe. Ele não expõe a si mesmo, ele expõe a si, mas expõe quantas outras pessoas, né? Porque, segundo as estimativas, os cálculos da ciência, cada um contaminado contamina mais meio a 2,5. Então, vejam a propagação como é grande pelo fato das pessoas não serem responsáveis, não se cuidarem e, principalmente, não se preocuparem com os outros. Isso é uma atitude inaceitável, né? Podemos passar para a próxima transparência? As consequências sociais da pandemia, econômicas e sociais da pandemia. As consequências econômicas e sociais da pandemia são preocupantes, Então, o presidente da República está preocupado apenas com a economia, né? Ele está preocupado muito mais, principalmente, com a economia,
porque ele acha que a economia, reduzindo o seu ritmo, vai causar desemprego, vai causar, claro, também vai causar, óbvio, problemas sociais vão aumentar, aquelas coisas todas. As mudanças impostas na tentativa de aumentar, de evitar o número de pacientes que simultaneamente necessitem a internação, especialmente o UTI, acima da capacidade de atendimento da rede hospitalar, força os governos estaduais e municipais a impor restrições da atividade econômica, tentando controlar a propagação da doença. Menor produção, menos venda, arrecadação de impostos baixa e despesas públicas em alta. Vocês vejam que isso aqui é uma situação muito preocupante. O desemprego aumenta, as empresas fecham. Só aqui no Rio Grande do Sul estão fechando, se não me engano, 175 hotéis e pousadas, né? Algumas estão mudando de dono, tudo bem, mas muitas realmente fecharam em definitivo, né? Salários são renegociados para baixo, quer dizer, então as pessoas vão ter mais dificuldades também, né? Problemas sociais aumentam, governos e sociedades tentam amenizar a crise acionando auxílios emergenciais, distribuindo cestas básicas, roupas, alimentos, calçados, etc. Claro, são todas medidas paliativas, medidas emergenciais que a sociedade, o governo, os próprios empresários, os empresários grandes têm feito grandes doações e tal, no sentido assim de amenizar a crise. Isso tem um lado bom, quer dizer, as pessoas estão demonstrando preocupação com aqueles que mais necessitam. Eu acho que esse exercício é muito bom, é muito necessário para a gente sair do egoísmo, para a gente conhecer a realidade das pessoas que precisam mais. Podemos passar para a próxima transparência? As consequências humanas. Alteração no mundo do trabalho, mudanças significativas na vida profissional, pessoal, familiar, social, exigindo rápidas adaptações por prazo indeterminado. Essa é uma grande questão. Qual será o prazo? Será mesmo que lá em maio do ano que vem a gente terá vacinas? Tomara que sim, mas a gente, por enquanto, não sabe. Agora mesmo a Márcia disse que o SEAC prorrogou o prazo de suspensão das atividades com pessoas no centro. O mesmo nós fizemos na Sociedade Espírita Casa da Prece. Desde o dia 16 de março, nós estamos sem atividades com pessoas na Sociedade Espírita Casa da Prece, atendendo apenas a população atendida pelo Departamento de Assistência Social, que esse daí não pode parar assistência para eles, mas as atividades presenciais, todas da Casa Espírita, foram transferidas para a internet. Todas não, mas as que deu a gente transferiu para a internet, grupos de estudos, etc. e tal, mas atividades presenciais nenhuma. Não é possível fazer porque o risco é enorme para todos, né? Ninguém sabe se a vida anterior voltará a ser como era ou se vai mudar para sempre. Muito provavelmente não será mais como era, mas a gente não sabe. Acredita-se que algumas mudanças serão definitivas. Hábitos de higiene, uso de máscaras, evitar aglomerações, aceitar as vacinas. Isso é uma coisa que, puxa vida, aqui em Pelotas, pelo menos, era um problema. A vacina da gripe H1N1 sempre sobrava muito, né? Muitas doses. Esse ano faltou, tiveram que ser repostos. Foi o período de vacinação da gripe se estendeu, porque faltou, todo mundo foi correndo atrás da vacina. Acredito que isso deva continuar, porque agora se criou uma cultura de que a vacina é necessária como preventivo de qualquer doença, né? Limitação das viagens turísticas ao exterior, etc. Quer dizer, muita coisa vai mudar. Certamente, no mundo próximo, o mundo do futuro não será igual ao que foi antes. A ciência médica terá destaque e projeção que tem de continuar, adquirir o destaque e projeção que tem de continuar em evidência. Claro, acredito, gente, eu acho que o Adhemar não está aqui, mas peço a vocês que transmito a ele a minha admiração pelo compromisso que ele sempre teve com o SUS, inclusive foi a tese, se não me engano, de doutorado dele, sobre o Sistema Único de Saúde. Ele é um grande defensor do SUS
E eu digo para você o seguinte, a minha impressão como leigo, claro, não sou médico para poder afirmar isso, mas eu creio que o nosso problema no Brasil, se nós não tivéssemos SUS, eu fico imaginando o que seria se nós não tivéssemos o SUS. Quer dizer, graças ao SUS, nós tivemos menos consequências, porque o SUS, além de tudo, é um sistema universal. Qualquer pessoa pode ter assistência do SUS. Vejam só, isso é uma coisa que o Brasil tem que valorizar muito. Quer dizer, o investimento em saúde. Uma outra informação também que o ex-ministro trouxe hoje é que o Brasil, em toda a assistência à saúde, investe $700 por pessoa. Os Estados Unidos investem mais de $12 mil e a Grã-Bretanha mais de $15 mil. Então, vocês vejam que realmente o SUS, a assistência médica no Brasil, precisa de muito mais investimento, precisa mesmo, porque sem ter uma infraestrutura adequada, qualquer emergência fica difícil, né? E eu acho que o SUS, apesar de tudo, graças ao esforço das equipes médicas, enfermagem, as equipes que estão na linha de frente, tem feito um trabalho extraordinário durante essa pandemia e graças a esse sistema, mesmo deficiente, mesmo com falta grande de recursos, o nosso resultado não foi pior. O Estado, em todos os níveis, amplia seu poder sobre a liberdade dos cidadãos. Claro, muitos aplicativos são desenvolvidos a monitorar em tempo real os indivíduos. Isso é necessário? É necessário, pelo que se observa com o comportamento da sociedade, tem que haver mesmo maior controle, porque as pessoas se expõem, se arriscam e arriscam as demais. Então, é claro que os governos têm que tomar uma atitude e é claro que se justifica esse controle maior sobre a vida dos cidadãos. O combate à doença justifica essa vigilância, mas e depois? A nossa preocupação é com depois. Né? Podemos passar para a próxima transparência. Qual o espaço de liberdade? Aí vem as perguntas para depois. Né? Qual o espaço de liberdade do cidadão frente ao poder do Estado? Vocês já imaginaram como o cidadão é vulnerável frente ao poder do Estado? O Estado tem toda a força. Tem toda a força. Né? E o cidadão, ele digamos assim, doutora Jacir, com perdão, né? O hipossuficiente, e Milton, né? O hipossuficiente diante do Estado, né? É a parte vulnerável. Né? E o problema é que a gente tem que ficar de olho nesses controles, porque as coisas, a gente olhando o cenário mundial, se preocupa um pouco. Vocês vejam, a China desenvolveu um sistema chamado crédito social, através do qual os chineses recebem uma pontuação inicial que aumenta ou diminui conforme o comportamento de cada cidadão. Além disso, a China possui cerca de 200 milhões de câmeras com dispositivo de reconhecimento facial que armazena dados sobre a conduta dos cidadãos. Até meados de 2019, 26 milhões de passagens aéreas e 6 milhões de passagens de trem foram negadas para os usuários porque não tinham pontuação suficiente para adquirir as passagens, embora tivessem dinheiro para tanto. Então, vocês vejam o nível de controle, de intervenção do poder estatal sobre a individualidade dos cidadãos, que mesmo tendo dinheiro para pagar as passagens, foram proibidos de viajar porque não tinham essa pontuação. Essa pontuação, como é que ela sobe ou desce? De acordo com as metas do Estado em relação ao cidadão. Se ele vai bem na escola, se ele participa de programas sociais, se ele não anda na rua com cachorro sem coleira. Quer dizer, as coisas mais comezinhas, mais extremas, também coisas importantes, fazem parte desse pacote de pontuação que vai classificando os cidadãos e os direitos que ele tem perante o Estado. Podemos passar para a próxima?
O mundo pós-coronavírus será um novo tempo histórico. Mas e o que acontecerá com a humanidade? Mudaremos muito ou continuaremos quase os mesmos? Agora eu vou lembrar uma história que eu vi, que acho que mais ou menos ilustra isso, né? Todos nós temos essa expectativa que a humanidade, a partir dessa experiência traumática, melhore, se torne mais, quer dizer, a humanidade se torne mais humana, né? Mais solidária, mais fraterna, mais amorosa, mais compreensiva, mais tolerante, né? Mas eu li uma história a respeito do Sócrates, um dos precursores do espiritismo, segundo Allan Kardec. O Sócrates era filho de um pedreiro e de uma parteira, e ele acompanhava a mãe dele no atendimento das parturientes. Então, Sócrates, a partir dessa experiência marcante para a vida dele, de jovem, de menino, ele até desenvolveu, Ricardo sabe disso, e alguns de vocês também, essa questão da medianidade, né? Que o caminho do equilíbrio é o caminho do meio, né? Então, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, um determinado amigo perguntou para ele, Sócrates, você que tem um argumento tão forte, que fala tão bem, que discursa tão bem, que convence as pessoas, que leva as pessoas a filosofarem, a pensarem do fundo de si, será que você não conseguiria, se desse 30 minutos ou 1 hora de palestra para os 30 tiranos que dominaram a Grécia durante um tempo, você não faria deles 30 filósofos? E ele disse assim, olha, eu acompanhei a minha mãe em muitos partos, acompanhei ela em muitos partos, e eu nunca vi a minha mãe fazer um parto de alguém que não estivesse grávido. Ou seja, as pessoas que vão mudar são aquelas que estão grávidas de mudança, aquelas que querem mudar, aquelas que se deram conta, que já despertaram a sua consciência em direção à mudança. As que ainda não chegaram nesse patamar, nesse salto além, provavelmente continuarão as mesmas, né? Mas aquelas que já estão mais próximas de mudarem o seu modo de ver e a sua conduta, certamente esse momento de pandemia tem grande utilidade, vai ser um grande motivador. A filosofia espírita nos oferece suporte nesse novo momento da evolução espiritual? Essa é a pergunta inicial. Podemos passar para a próxima? Homero, Oi. demora às vezes um pouquinho, porque o slide está com dificuldade de passar, mas ela já vai passar. Tá certo. Pronto. Então, a filosofia espírita tem alguns de seus fundamentos. Eu não fui muito longe, né, na exploração desses fundamentos, mas eu coloquei algumas coisas que me parecem básicas, né? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, segundo Allan Kardec, né, de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, trata das relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Não é uma religião, mas compreende e respeita as religiões, reconhecendo-lhes o valor social e espiritual. Naturalmente, o espiritismo respeita a todas aquelas crenças da população, embora não se apresente como uma religião dentro dos postulados de Allan Kardec. A filosofia trata da origem, da evolução e do, entre aspas, destino dos espíritos. É uma doutrina deísta que reconhece Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
vê a reencarnação como instrumento de evolução do espírito, que aprendem pela experiência em cada existência. Deus não perdoa porque não castiga. Esse é um outro postulado do Espiritismo. Aliás, pessoal, me chamou muita atenção outro dia, ouvindo uma prece, eu não sabia que essa prece era mediúnica, eu não sabia, até achei que essa prece, na minha ignorância, achei que essa prece fosse católica, mas depois, lendo bem a prece, eu digo, mas essa prece não parece ser uma prece católica religiosa, porque a prece de Cáritas, né, que é uma prece lindíssima, né? E lá na prece de Cáritas, diz assim, pede a Deus o seguinte: dai ao culpado o arrependimento. Isso me chamou muita atenção. Quer dizer, não é dai ao culpado perdão, é dai o arrependimento, porque é o arrependimento o móvel educativo para melhorar o erro da pessoa. Então, ao culpado, o arrependimento. Achei uma coisa maravilhosa, né? Então, esses são alguns fundamentos que a gente vai pensando. A lei divina está na natureza e em tudo que existe. E como lemos nos livros dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta das leis divinas ou naturais que estão em nossa consciência, como diz Allan Kardec, lá na questão 922 do livro dos Espíritos. A filosofia espiritualista espírita é atemporal e universal. Isso aqui é chave para aquilo que a gente se propôs a tratar hoje. Atemporal e universal. Quer dizer, então a filosofia espírita ela dá suporte para todos os tempos, para todas as realidades e para o mundo inteiro, para todas as culturas. Kardec teve esse cuidado de basear as leis morais no Evangelho. Retirou do Novo Testamento a parte moral, que ele disse que sobre essas não havia celeuma, não havia discussão, todos concordavam com esse aspecto moral do Evangelho de Jesus. Quanto às demais questões, essas sim eram questões de fé, e aí havia muitas polêmicas, então ele trouxe essa moralidade do Novo Testamento para dentro do Espiritismo, numa interpretação espírita das leis morais, que, aliás, é um capítulo muito importante do nosso livro dos Espíritos, né? Sendo atemporal, a filosofia espírita, então, nos dará suporte em todas as questões do presente e do futuro, também independente das circunstâncias, né? No nosso próximo slide, eu faço um encerramento com o seguinte: o homem precisa ser livre para agir espontaneamente. Quer dizer, a liberdade é um fundamento, é um postulado indissociável da filosofia espírita. Por quê? Porque o homem tem que ser natural. Aquele comportamento dele não pode ser fingido, disfarçado. Ele tem que ser a naturalidade dele. Ele age assim em qualquer circunstância, ele se mantém dentro daquele equilíbrio, né? Então, para isso, ele precisa de liberdade, né? Para agir espontaneamente. Portanto, o livre pensar, isto é, o pensar por si mesmo, nós não podemos esquecer que Kardec estava falando lá numa época de grandes transformações na França e de um momento novo no pensamento da sociedade oriundo do Renascimento, né? O Renascimento onde o humanismo foi reforçado, o papel do ser humano foi reforçado e tirou-se a responsabilidade de Deus, né, pela ação humana. Quer dizer, a grande virtude do Renascimento foi essa, colocar o homem no centro das suas decisões. Nós somos responsáveis. Não é mais Deus que é responsável. Deus já fez o que tinha que fazer por nós, nos ampara, né? Mas nos ampara no sentido assim, que a presença de Deus, digamos assim, de um ser inteligente, né? de um Deus cósmico, como dizia Einstein, né?
nos dá conforto, nos dá coragem, nos dá esperança, nos mantém firmes na nossa caminhada. Agora, depende de nós, da nossa vontade, do nosso agir, darmos rumo à nossa vida. A nossa moralidade depende do exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, do despertar da nossa consciência. O Espiritismo é uma filosofia progressiva e trabalha objetivando o bem, a felicidade e a melhoria do homem e da sociedade. A solidariedade, o amor a si e ao próximo, o respeito, a fraternidade, a justiça e todas as virtudes que elevem e contribuam para a evolução do espírito estão no centro das reflexões e ações da educação espírita. O espiritismo é, sobretudo, uma filosofia educativa para o homem. O homem tem um conjunto de postulados que lhe mostra o caminho a seguir, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Agora, depende da vontade, do livre-arbítrio, da decisão de cada um, do exercício da liberdade de cada um, se ele quer ou se ele não quer fazer aquilo. Meus amigos, era esta breve exposição que eu queria fazer para vocês e eu gostaria de, então, ao encerrar, conforme eu prometi lá no início, ler a resposta, né, que Bertrand Russell deu ao seu entrevistador, né, que lhe propôs esse desafio. Essa entrevista foi em 1957, portanto, há 73 anos atrás. Vejam o que ele diz. Né? O desafio, como você se lembra, o jornalista perguntou a ele o que ele gostaria de dizer para os seus pósteros de interessante para que fosse lido daqui a 1000 anos, como se fossem pergaminhos do Mar Morto. Né? O que ele, Bertrand, aprendeu na sua vida que poderia ser útil para essas gerações futuras? Ele diz o seguinte: eu gostaria de dizer duas coisas, uma intelectual e outra moral. O conselho intelectual que eu gostaria de dar é este: quando você está estudando um assunto ou considerando uma filosofia, pergunte a si mesmo somente: quais são os fatos? Qual é a verdade que os fatos revelam? Nunca se deixe divergir pelo que você gostaria de acreditar ou pelo que você acha que traria benefícios às crenças sociais, às suas crenças sociais. Mas baseie-se unicamente naquilo que você está olhando e está vendo. Olhe apenas e somente para quais são os fatos. E esse é o conselho intelectual que eu gostaria de dar. O conselho moral, vejam, há 73 anos atrás. O conselho moral que eu gostaria de dar é muito simples. O amor é sábio e o ódio é tolo. Nesse mundo que está ficando cada vez mais interconectado, 73 anos atrás, este mundo que está ficando cada vez mais interconectado, não é o nosso mundo de hoje, nós temos de aprender a tolerar uns aos outros. Nós temos que aprender a aceitar o fato de que algumas pessoas dizem coisas que não gostamos. Nós só podemos viver juntos dessa forma. Se nós vivermos juntos e não morrermos juntos, nós precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância, o que é absolutamente vital para a continuação da vida humana neste planeta. Observe que esta fala é de um ateu. Bertrand Russell é ateu, provando que a evolução moral independe de quaisquer crenças instituídas, mesmo porque Deus está em tudo, até na descrença. Então, essa lição do Bertrand Russell, para mim, é fabulosa. Eu achei maravilhosa, por isso que escolhi para partilhar com vocês nesse momento tão gostoso, tão bom, esse convite tão honroso que vocês me fizeram. E gostaria de encerrar, então, agora, copiando Milton, que é um poeta nato, né, que tem talento para
para dizer a poesia que eu não tenho, que me falta, né? Mas eu vou passar para vocês uma poesia que talvez vocês conheçam, que é do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: como a vida é muda, como a vida é muda, como a vida é nada, como a vida é nada e como a vida é tudo. Como a vida é senha de outra vida nova. Como a vida é vida, ainda quando morte. Como a vida é forte em suas algemas. Como a vida é bela. Como a vida vale mais que a própria vida, sempre renascida. Muito obrigado, meus amigos. Fico à disposição para as perguntas. Nero, muito obrigada. Foi muito legal essa palestra. E, olha, a grande expectativa de todo mundo que trabalha com SUS e é sanitarista é que a sociedade perceba a importância que teve o SUS com esse vírus, com essa epidemia, para defender o SUS, inclusive. Né? Exatamente. A gente tem expectativa de que a sociedade passe a defender o SUS, percebendo essa importância que teve. Né? Sem dúvida. Era a única coisa que tinha alastrado em vários lugares do país. Né? Isso. Sim, E apesar assim, que, Homero, você vê que o que você trouxe de dados que a gente sabe, né? Quanto se investe em saúde em outros países. Os Estados Unidos investe em saúde, mas o SUS aqui, com muito menos, faz muito mais do que os Estados Unidos em relação a claro. Imagina se nós investíssemos... Imagina se tivesse realmente um investimento que se luta para ter, há muitos anos se luta, sim, e nunca se foi valorizado isso. Imagina se tivesse esse investimento real do quanto realmente precisa, e bem utilizado, né? E bem gerenciado, vamos dizer assim, bem gerido. Sandra, eu me lembro da fala do Adhemar quando ele saiu do Ministério da Saúde, e ele disse assim: o SUS está subfinanciado, independente do governo que vier depois, em 16 milhões de reais naquela época. Esse é o subfinanciamento do SUS, independente do que aconteça e tal. Falta esse dinheiro no caixa do SUS para ele manter o atendimento mínimo. Né? Acredito que, não sei se conseguiu ou não conseguiu, mas as verbas para a saúde sempre são insuficientes, assim como as verbas para a educação, né? Que agora, felizmente, foi aprovado lá o Fundeb ontem, né? E, naturalmente, que no Senado eles não vão rejeitar, né? Isso já foi uma grande conquista da sociedade e eu espero que, como resultado dessa valorização da ciência médica a partir dessa pandemia, o SUS seja mais valorizado. Sinceramente, eu tenho essa esperança. É a expectativa que a gente tem, né? Vamos trabalhar para isso, né? Tudo que o dinheiro é pouco, para a Covid, particularmente, o governo federal gastou 30 e poucos % do que estava previsto, né? Como gasto para a Covid. Isso é estranho, né? Isso é estranho. Posso fazer uma colocação para o Homero ou é pelo chat? Sandra, coordena aí, você que é a diretora da... Posso ela não deve estar ouvindo, Ricardo. Fala. Então, vou falar mesmo. Né? Fala. Homero, eu achei muito interessante quando você colocou da questão do... A gente sempre tem essa pergunta, né? Que o mundo vai mudar após a pandemia, né? Eu achei que você foi preciso quando você colocou de que tem que estar grávido de mudança, né? Sim. Aqueles que estão grávidos de mudança irão mudar, aqueles que não irão mudar, é isso mesmo. E isso, na minha opinião, Homero, serve não apenas no caso da pandemia, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade na vida, às vezes, de compreender caminhos, né, individuais e coisas, né, caminhos existenciais, né? Cada um está naquele caminho que acha que é o correto mesmo, não é isso? E
E se para mudar o caminho, né, vai ter que ter esse desenvolvimento interno. Se não houver esse desenvolvimento interno, não há mudança de caminho. Ou seja, ninguém convence ninguém a mudar. Né? Isso é uma coisa que vai por dentro, não é verdade? Eu posso fazer uma colocação? Eu, como sempre, fui apaixonada por... É meu esse problema? De áudio? Estão ouvindo ou não? Não, sim, Cíntia. Então. Eu não sei se vocês perceberam aqui, pelo menos na nossa região, nos primeiros 30 dias que fizeram um isolamento realmente sério. O ar era outro, a poluição era outra, o mar era outro. Quer dizer, então, se as pessoas forem sensíveis e perceptíveis, elas vão... A gente vê o quanto as nossas atitudes irresponsáveis impactam a natureza e o quanto é necessário uma convivência também saudável com as pessoas pela carência que hoje a gente tem de um abraço, de um sorriso. Eu trabalho com uma entidade, quem me conhece sabe, há muitos anos, beneficente, né? E o quanto a gente conseguiu arrecadar de alimentos, o quanto as pessoas se... Então, quer dizer, que esse sentimento de fraternidade, de respeito à natureza, ele se prolongue e que isso cale nas pessoas, que elas vejam o quanto é importante viver em sociedade, mas uma sociedade fraterna, não uma sociedade calculista, né? E irresponsável. Como a gente vê ainda, né? Aos montes, porque aqui quando deram uma aberturinha assim desse tamanho, o pessoal já estava em 1 milhão na praia. É uma coisa, é uma coisa meia surreal. Difícil. É surreal. Eu não entendo, eu não consigo entender. Ou é 8 ou 80, não existe meio termo, né? Como o Sócrates lá do meio, eu sempre fui do meio. Eu acho que o meio é o fiel da balança, não adianta. O equilíbrio é o fiel da balança. E também, Homero, se os investimentos na saúde tivessem tanta cobrança da população como teve, e tanto empenho até em construírem hospitais de emergência, porque quantos anos eu estou com 56 anos, desde que eu nasci, eu acho que falta hospitais, e falta quarto, e falta isso, e falta leite, e falta isso, falta... E, de repente, constrói-se tudo rápido. Então, não é difícil fazer. O que falta é vontade, né, de fazer. Então, se esse investimento continuar, de repente, o nosso SUS é maravilhoso, não tem o que reclamar. Só que ele não consegue abranger todas as pessoas que precisam. Então, eu acho que se isso tudo conseguir mudar a visão das pessoas, vai ser maravilhoso. Mas é difícil, eu acho. Muda, acho que 25%, 30%, e assim vai. Devagarinho, chegamos lá, quem sabe, na próxima pandemia, e assim iremos. Homero, eu vou deixar você falar, mas eu quero depois complementar aí uma resposta para a Cíntia. Pode falar, Homero. E a Jacira quer fazer uma colocação também, né? Eu só queria complementar o que a Cíntia falou do seguinte, não se engane, que o que foi feito agora em relação à construção de hospitais, o que tinha que realmente vir a acontecer não veio, tá, gente? Sim. Eu trabalho numa Secretaria de Saúde que falou-se que veio não sei quanto de dinheiro e veio coisa nenhuma. Ou eles deram lá um respirador, demos 10 respiradores. E o que se faz com um respirador se você não tiver cama de UTI, se você não tiver equipamentos, pessoas para trabalhar? Não faz nada. Quer dizer, eles dão o respirador e o município que se dane com o resto. Então, isso tudo que nós vimos, gente, foi uma balela. Sem contar que há o desvio mesmo. Existe, realmente nem chega. Chega ventilador ruim, ventilador de eu vi. A gente não pode polemizar muito esse tema, porque é complexo, né, gente? É contraditório. Mas, assim, entendo e concordo plenamente. Nem chega lá no município. Se chegassem realmente esses investimentos, sempre, não agora, mas desde sempre, a nossa situação seria outra, entendeu? Exatamente o que a Cíntia falou. Se tivesse sempre sido investido, corretamente, bem gerido, né? E constante, né? Isso que mas, assim, o que nós temos hoje é uma série de profissionais trabalhando desesperadamente, né? E o que realmente nos incomoda, e eu vim cumprimentar, é o seguinte: nós estamos lá,
os profissionais estão lá na ponta, e as pessoas acham que tem direito de aglomerar numa praia só porque pode ir para a praia. E isso é uma falta de respeito profundo. Não, e aqui Itajaí é uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, e as coisas, sim, a morte já está chegando em casa. Nós tivemos um primo essa semana que morreu de coronavírus. Então, quer dizer, começou já a bater na porta. Né? Isso é complicado, quando começa a bater na tua porta, que você acha que está tão distante, não está, está aí do lado. É verdade. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu acho que isso que eu digo, né? Se a sociedade não cobrar, se nós não cobrarmos isso aí, certamente o governo, por sua própria iniciativa, provavelmente não vai fazer os aportes necessários, talvez nem possa haver, por exemplo, o caso do Fundeb agora, né? O que é que o governo fez? Ele parcelou os percentuais que vai destinar ao Fundeb. Pode fazer o mesmo do SUS, né? Pode dar um horizonte de tempo mais largo para aportar mais recursos, primeiro definir quanto é que precisa de recursos, né? E definir como é que ele pode aportar esses recursos. Não precisa ser à vista, como se diz, né? Pode ser com um prazo determinado e transformar isso em coisa séria, né? Porque é aquela história. O SUS é uma entidade de governo, aliás, de Estado, não de governo. Né? É isso que a gente tem que ter em mente. É isso que os governantes têm que ter em mente. Não é de um governo, é uma coisa do Estado, é uma coisa de interesse de toda a sociedade. E precisa interesse público, né? De toda a sociedade. Tá? Romero. Ô, Marcelo, prazer em tê-lo aí. Eu não podia deixar de prestigiá-lo, né? Queria fazer uma intervenção, primeiro te cumprimentando pela abordagem, como sempre filosófica, né? O licenciado em filosofia tem esse elemento a agregar ao nosso conhecimento. Penso que Herculano Pires ficaria muito contente em te ouvir, acredito até que ele tenha te ouvido, em razão dos aportes filosóficos que tu fizesse nessa noite. Sobretudo, trazer a palavra de um conceituado ateu como um referencial importante para nós que temos um movimento tão religiosista e tão igrejista no país. Então, escândalo talvez nós divulgarmos entre os espíritas tradicionais a fala de um ateu que me parece muito mais convergente com a ideia espírita do que as mensagens mediúnicas que todos os dias chegam através das mídias sociais ao nosso conhecimento, não é verdade? Verdade. Marcelo, é isso mesmo. Isso aí traz para nós também um outro tipo de reflexão, né? O espiritismo é uma coisa que está na natureza humana. Está na natureza humana. Então, se está na natureza humana, independe de crença. Independe de crença. É um despertar de consciência. Né? A gente conhece vários ateus que são pessoas maravilhosas, pessoas totalmente comprometidas com a sociedade, são pessoas solidárias, são pessoas, puxa vida, que não dá para tu excluir alguém simplesmente porque esse alguém é ateu. Vou revelar para você sem dar o nome, porque não estou autorizado a fazê-lo. Né? Nós temos um companheiro entre nós, na CEPA Brasil, que é ateu. E quando ele quis filiar-se, eu era presidente da CEPA Brasil. E ele me perguntou assim, olha, eu sou ateu, posso me filiar à CEPA Brasil? Eu disse, olha, a CEPA Brasil é espírita, e como espírita, é deísta. Como é que fica a tua consciência de ateu em relação a essa aparente contradição? Tu vais te sentir confortável? Vais te sentir bem? Ele disse, não, para mim não tem problema. Bom, se não tem problema para ti, para nós também não tem problema. E ele filiou-se e é filiado até hoje na CEPA Brasil. E é até uma excelente pessoa. Né? Então, isso aí é um preconceito que não se pode, de jeito nenhum, com o espírita ter. Né? Romero, mas eu sou uma espírita ateia. Peraí, Cíntia, deixa eu falar agora. Com licença, me parece que
Jacira quer falar também, não? A Jacira tinha pedido a palavra. Como é que a gente organiza isso? Jacira, então, que já tinha pedido, e depois o Alexandre, pode ser? É Alexandre Cádia, né, que está falando? Isso. Então tá. Na verdade, eu mandei uma pergunta aí no chat, mas eu posso ler rapidinho aqui para o Homero. Homero, peço desculpas por não ter compreendido aquela sua fala sobre a China. Como você vê aquele sistema de pontuação? Notei que você observou quanto existe de intervenção estatal na vida privada. Qual seria, na sua opinião, o contraponto ideal, se é que eu entendi direito? Eu creio, Jacira, que o contraponto ideal já está, por exemplo, no nosso caso, Brasil, já está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias individuais e sociais, né? Ali já prevê os direitos do cidadão, né? A nossa Constituição, apresentada e publicada como uma Constituição cidadã, ela valoriza o cidadão, né? Então, o cidadão tem garantias. Entretanto, essas garantias, aos pouquinhos, elas vão sendo suprimidas, às vezes com retoques, assim, por exemplo, em São Paulo tem a nota fiscal paulista, no Rio Grande do Sul tem a nota fiscal gaúcha. Isso aí parece uma coisa inocente, pode ser uma coisa inocente, realmente os governos estão querendo controlar a arrecadação das pessoas que vendem os gêneros, né? Mas através do seu CPF, que consta ali, e é apresentado para você assim como uma coisa assim. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se diz assim, que no IPVA tem um desconto cidadão. O desconto cidadão depende de você se cadastrar na nota fiscal gaúcha, né, e colocar o seu CPF em cada compra que você quiser para o governo do estado controlar, em princípio, né, para controlar a arrecadação. Tem esse lado bom, que o estado realmente tem que evitar a evasão fiscal, né? Mas tem outro lado. Através daquilo ali, o Estado fica sabendo de toda a sua vida, o que você consome, o que você leva, o que você não leva. Quer dizer, então aquilo ali que é utilizado, apresentado como uma coisa voltada para o bem, né? Na verdade, a sociedade tem que controlar o Estado no sentido de que ele não exceda aquela finalidade, né, e nem altere aquela finalidade para a qual aquele mecanismo, aquele instrumento foi criado. O que justificou a criação daquele instrumento não pode ser desvirtuado, tem que ser aquilo ali, porque senão, aos pouquinhos vão avançando. Claro que agora, nesse momento, momento dramático da sociedade, devido à imprudência de grande parte dos brasileiros, tem que haver esse controle mais severo, mas eu penso que nós devemos ter cautelas a respeito disso. Não sei se respondi a tua pergunta, Nancy. Obrigada, Homero. Eu que agradeço a tua pergunta e a tua presença, querida. Foi muito bem te ver. Muito bom. Homero, acho que sou eu. Vamos lá, então. Eu queria aproveitar, você falou, e de uma maneira geral, várias pessoas comentaram a respeito de desmandos, de coisas erradas que acontecem, que a gente presencia durante a pandemia, desde o presidente da República, né? Só que eu acho que isso a gente idealiza muito os nossos dirigentes, né? E quando a gente, de repente, se dá conta de que 300 mil pessoas, funcionários públicos, fraudaram e solicitaram o apoio emergencial, 300 mil, gente. Não é pouquinha gente. Que 50% disso aí seja robô, alguém está fazendo roubado, mas 150 mil, seja lá quanto for. Milhares de funcionários públicos que não tiveram redução de salário, que não tiveram... Pode ter outros problemas, alguns até não estão recebendo porque o Estado não tem dinheiro, mas, vão lá e entram numa coisa que não é para eles. Como é que a gente explica isso? Pensa que vai ser diferente depois da pandemia? Vai continuar a mesma coisa. Eu acho que nós vamos levar muito tempo para reciclar, né? Eu acho que o problema do Brasil são os brasileiros. Concordo inteiramente, Alexandre. Concordo muito. Também concordo, Alexandre. Também acho que realmente é isso. Nós temos que evoluir como sociedade, como pessoas, como sociedade, como nosso comportamento social tem que realmente mudar radicalmente. A gente tem que sair, não sei quando que a gente vai conseguir superar a lei de Gerson, né?
de levar vantagem em tudo, né? Aqui teve um industrial, né, que se cadastrou para receber esse auxílio emergencial e usou como justificativa, ou nem é justificativa, explicação. Ah, não, me cadastrei só para ver se ia funcionar o auxílio emergencial. Eu ouvi isso. É uma barbaridade você fazer uma coisa dessa, né? Um industrial, né? Isso aí que o Alexandre falou é verdade. A gente a todo momento vê essa coisa que nos envergonha, né? De tanta gente. Pior ainda é o superfaturamento desses respiradores, desses aparelhos, sendo que as pessoas precisam. São crimes, na realidade, para mim, são crimes de genocídio, para mim. Eu não sei nem explicar o que eu não sei se é pior, viu, Cíntia? Eu acho que é tudo ruim, sabe? Infelizmente, a gente demonstra o pior que a gente tem. É o que anda sem máscara. Eu acredito. Mas, Alexandre, eu acho assim, quem está no poder público, você está tendo um privilégio de conduzir uma nação, de trabalhar pelas pessoas, de fazer algo pelo teu país, de fazer o teu país crescer. E você, com esse privilégio, você se locupletar. E não é, sim, se locupletar de coisas atuas, mas é da saúde das pessoas, da saúde, da fome, da miséria. Eu concordo. Isso, para mim, assim... É muito ruim, mas na hora que a gente delega, o ruim é só os outros, o ruim às vezes está do nosso lado. Cada um de nós, Eu queria também Mas você não faria isso? Faria? Eu não faria. Lógico que não. Só para eu não faria nenhuma delas. Não faria nenhuma dessas coisas. Eu saio de máscara mesmo, achando que isso é uma bobagem, mas eu saio de máscara. As pessoas falam. Tem gente levantando a mão, a Carla levantou, eu só queria complementar uma coisa. Gente, essa questão do superfaturamento aí, posso dizer uma coisa, tem os dois lados da moeda. Sim. Tem o lado de quem comprou errado e tem o lado de quem está vendendo. Porque o que teve de super, né, a valorização dos equipamentos que custavam 100 passou a custar 1.000. Então, assim, teve gestor que não teve alternativa mesmo. Agora, teve aqueles que se aproveitaram, tá? Carla, pode falar. Eu concordo com o Alexandre, porque, assim, às vezes a gente fala, não, o errado, né, que nem ele falou do auxílio. Tem muita gente que chega para mim e fala, mas o governo, seja ele qual for, eu também não concordo com muita coisa que estão fazendo, estava errado em dar. Na verdade, errado é quem pediu, né? Porque é fácil falar, o outro não está fistoriando, ou mesmo quando você fala, nossa, está tendo festa lá, o poder público não vai lá. Cada vez mais, eu tenho tentado no meu dia a dia conversar e falar para as pessoas em volta, não, o errado não é porque não estão fiscalizando, é quem está fazendo errado, né? Lógico, tem que ter a fiscalização, né? Principalmente para essas coisas de superfaturamento, é outro assunto, mas eu concordo com o Alexandre, é um absurdo, e assim, e não só funcionários, assim, eu conheço pessoas que, assim, porque, sabe assim, era autônomo, mas um autônomo que continuou vendendo, só que em vez de vender 1 milhão, vendeu 900 mil e pediu, e pegando, eu acho o cúmulo do absurdo, e concordo com o Alexandre. Obrigada. Muito bem, gente, eu tenho saído, vocês perceberam que o meu está bloqueando mesmo de vez em quando, mas a gente já está aqui encerrando, chegando para o final. Eu vou pedir para o Homero falar as suas considerações finais, depois nós vamos fazer o encerramento e aí a gente continua no bate-papo, tá? Porque eu acho que vai rolar ainda bastante coisa, tá bom? Homero, por favor. Queridos amigos, foi um prazer compartilhar ideias e reflexões com vocês nessa noite. Agradeço novamente ao SEAC, agradeço a presença de todos que estiveram aqui, a Jacira, que é a nossa presidente da Associação Espírita Internacional, a CEPA, ao Jair, o presidente da Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, o Milton e ao Salomão, que são representantes do CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, ao meu amigo, me faltou o nome agora, Da onde ele é? Isso acontece. Marcelo Henrique. Ele é o chefe do ECK, tá? Ele é um organizador do ECK, que é um grupo muito valoroso, que tem promovido muito
disseminado a ideia espírita, são pensadores excepcionais, e eu quero agradecer a presença dele nesta noite. Me sinto honrado com a presença de todos vocês também, agradecer até a minha irmã que esteve junto conosco aqui esta noite, ainda está junto conosco, e todos vocês que nos deram essa oportunidade de poder refletir assuntos que são importantes para a nossa vida no futuro. Marcelo Henrique, me desculpa o meu lápis de memória, é em função da minha provectidade, como diria o Salomão, né? Então, será que eu perdoo? Muito obrigado pela tua presença, querido. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada, então, Homero. Sandrinha, pela quero só agradecer mesmo e encerrar com uma mensagem que eu acho que gostaria de que deixasse para todos, porque nós estamos falando aqui da nossa terra, né? Da humanidade, das nossas crenças, dos nossos hábitos. Ficou bem claro, está bem claro para todos nós espíritas, livre pensadores, que a responsabilidade e a mudança está dentro de cada um de nós, nos nossos, né, das nossas mudanças, e também no que a gente promove de mudança, né, nas nossas ações. Então, essa mensagem que eu vou trazer para vocês é uma música do Rica Silva, muito emocionante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra e acompanhassem com as imagens, tá bom? O muçulmano, ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irineu. Avise as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu. Avise, a terra está cansada de viver separada por cercas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. A quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra. Negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, caboclo, rasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, Lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda.
Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Lindíssimo. Lindo demais. Lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu trabalho. Prazer estar com vocês. Igualmente. Um beijo para todos, pessoal. Sandra e Rita, muito obrigada. As músicas foram demais, hein? Demais. Com o Milton, com esse encerramento, foi demais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Beijo para todos. Querida, beijo. Vamos despedir oficialmente para a gente encerrar a nossa gravação, tá? Vamos despedir de todos, avisando que na semana que vem nós temos mais uma palestra com o Vitor, tá? O Vitor vai falar o tema do Vitor, eu vou dizer aqui para vocês agora. Psicologia, Kardec e Freud. Encontros e desencontros. Tá? Vitor Regis de Almeida, não percam, quarta-feira que vem, tá bom? Boa noite, Rita, encerrando a gravação. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Meio ponto para todo mundo, hein?